O Facebook vai entrar. Boa noite a todos. Boa noite. O meu nome é Pedro Lobo, sou o presidente do Rotary Clube de Sverd Voga. Quero desde já agradecer a presença de todos neste webinar com um tema tão atual. Temos um convidado que aceitou este desafio em virtude de o convidado inicial, Viana Abreu, por motivos de saúde, não ter podido estar presente, a quem desde já agradeço, ao Eduardo ter aceito o convite para estar aqui hoje. Agradeço a presença de tantos participantes, superou as expectativas, muito obrigado. E gostaria de desejar um excelente webinar a todos, desejando que seja naturalmente um espaço também para confronto de opiniões. Podem colocar as vossas questões no bate-papo, nós reenviaremos para o convidado, que naturalmente as responderá, ou levantando a mão aqui no webinar. Muito obrigado a todos, espero que seja um momento agradável. Vou passar agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. Almeida Costa, que tem algumas palavras para nos dizer. Boa noite, Dr. Almeida Costa. Tem que ligar o som. Está sem som. Peço desculpa, Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Isso nota-se que é essa costela de Presidente da Assembleia Municipal que lhe dá esse traquejo por isso, e eu agradeço-lhe já. E muito bem, muito obrigado mais uma vez. Boa noite, eu cumprimento todos os participantes nesta feliz iniciativa, mais uma do Rotary Clube de Sverd Voga. Cumprimento na pessoa do Pedro Lobo, o poroso presidente da direção, reincidente, portanto é a prova provada de que o clube precisava de um presidente a esta altura, sem desprimor por todos os antecessores, e cumprimento, portanto, na pessoa dele, dizia eu, todos os participantes nesta iniciativa. Duas ou três ordens de ideias, começando por dizer que o Rotary Clube de Sverd Voga mantém com a Câmara Municipal, arrisco eu reciprocamente, uma relação excelente ao longo dos anos, desde a fundação do Rotary. Distingue-se este clube de serviços pela prestação de muitas atividades, exatamente do âmbito social, que muito têm contribuído para que pessoas, uma faixa de pessoas desfavorecidas, carenciadas, quer pessoas individuais, quer coletivas, estou-me a referir, por exemplo, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sverd Voga, tenham tido meios para desenvolverem as suas atividades, desde de bolsas a estudantes a pessoas deficientes que precisam de cadeiras de rodas. Por exemplo, estou-me a lembrar assim de repente do que me vem à memória, desde uma ambulância para os bombeiros, enfim. Isto para dizer que é com muita satisfação que a Câmara Municipal vem, digamos, colaborando com as iniciativas que o Rotary Clube de Sverd Voga tem vindo a organizar e a desenvolver e a promover ao longo dos anos. Esta é uma nova, penso eu, uma nova versão, digamos, de um ciclo de conferências
com temas muito interessantes, atuais e com muitos participantes, e já vi, fiquei muito surpreendido com a quantidade de participantes que o Pedro Lobo anunciou. Com certeza está frutífero. Infelizmente, e devido à situação sanitária em que nos encontramos, seria excelente uma conferência presencial. É sempre diferente, como é evidente. Eu próprio manifesto a minha extrema dificuldade em participar nestes modelos, mas, enfim, a situação é isso obriga. Mas, portanto, agradeço mais uma vez ao Rotary Clube de Severo de Voga por esta iniciativa. Fico com certa curiosidade e ansiedade à espera de novas iniciativas com outros temas, e eu repito, se possível, e oxalá seja, se Deus quiser, vai ser também a possível a forma presencial, e desde já aqui fica também já a disponibilidade para espaços do município, exatamente auditório da Biblioteca Municipal para pequenos grupos, ou o Centro das Artes e Espetáculo para maiores grupos, por que não? Portanto, ficam à disposição do Rotary Clube de Severo de Voga, como sempre, para as iniciativas, para a realização de iniciativas que entenderem. Lamentavelmente não conheço pessoalmente o Eduardo Turgal, mas também ficarei curioso e à espera da sua intervenção. Não prometo participar na totalidade, mas vou espreitando, se me permitem a expressão, e espero que esta realização constitua, tenho a certeza que vai constituir um êxito, e exorto melhor o Rotary Clube de Severo de Voga, na pessoa do Pedro Lobo, para seguir em frente com iniciativas destas que só dignificam quer o clube e quer o município de Severo de Voga. Muito obrigado. Já agora só uma coisa. Pedro, eu peço, esta é pessoal, mas os participantes, vamos perdoar. O Pedro perguntava-me há bocado, em off, que idade é que tinha uma porta que está aqui atrás de mim. Pois eu lamentavelmente não tenho esta visão posterior que todos vocês têm, e peço-vos a desculpa pela humildade da minha participação nesse aspecto também. Isto não é uma porta, é uma portada, e realmente é uma portada de uma casa que já tem umas centenas de anos, de maneira que eu prometo não sair por ela, prometo ir-vos acompanhando aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Almeida Costa, é sempre um prazer ouvi-lo. De facto, a Câmara Municipal é uma parceira do clube e tem trabalhado muito em muitos projetos, e vão naturalmente continuar a trabalhar. Relativamente à realização de uma palestra presencial, inicialmente, quando pensamos, esse era um objetivo, as circunstâncias não o permitiram. Eu tenho a certeza que um palestrante como o Eduardo Turgal facilmente encheria o CAI, mas ficará para dias melhores e haverá certeza oportunidade para isso. Muito obrigado, doutor. Passo a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, professor Mário Silva. Olá, boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Aqui desde as fresquinhas e chuvosas terras de Severo de Voga para todo o país, porque sei que está gente de todo o país ligado nesta palestra, nesta tertúlia. Na pessoa do Pedro, mandar um abraço para todos os rotários que nos estão a ver e a ouvir um pouco por todo o país. Cumprimentar também o professor Eduardo Turgal, que estou certo pela palestra de altíssima qualidade que nos vai proporcionar aqui hoje, neste espaço, porque de facto o mundo está em grande transformação. Todos os dias nós ligamos a televisão, de manhã ao almoço e à noite, e as notícias, as novidades, as transformações entram-nos para casa dentro, e nós até ficamos um pouco confusos, não é? Porque de um dia para o outro, em poucas horas, as coisas vão se alterando, vão mudando, e portanto, como o mundo está em transformação, as oportunidades certamente também irão surgindo. Estou certo que esta palestra vai decorrer em ambiente de tertúlia, portanto todos nós poderemos participar, intervir, enriquecendo
esta discussão. Portanto, para o professor Eduardo Turgal, o meu bem-aja por ter aceito o convite, e agradecer ao Rotary Clube este convite, agradecer também todo o trabalho fantástico que vocês têm feito ao longo dos anos em prol de Severo do Vogo, em prol das gentes, em prol dos mais necessitados da nossa terra, e também agradecer àqueles que nos estão a ver neste momento um pouco por todo o país, que sei que em algumas iniciativas do Rotary Clube de Severo do Voga, outros rotários também têm colaborado, também têm ajudado em algumas das nossas iniciativas. Para eles também o meu bem-aja e o meu muito obrigado. Para todos, uma ótima palestra, uma ótima tertúlia. Pedro, mais uma vez, grato pelo convite. Um grande abraço para todos. Muito obrigado, professor. De facto, pretende-se que esta palestra seja participada e que as pessoas possam colocar as suas questões, que a organização sugeriu que, em vez de ser pelo bate-papo, fosse pelo Q&A, portanto, seria mais fácil depois fazermos chegar as questões ao Eduardo. E agora, sem mais delongas, o companheiro José Ferraz, que tem sido também um grande impulsionador desta palestra. Sem ele também não seria possível a realização desta palestra, a quem desde já agradeço em meu nome pessoal e em nome do clube toda a colaboração que deu para a realização desta palestra, para que possa fazer-nos uma apresentação do nosso convidado e também uma contextualização, se quiser, deste tema tão atual. Passo a palavra ao companheiro José Ferraz. Muito obrigado, muito boa noite, companheiros, muito boa noite às entidades severenses, cumprimentos na pessoa do doutor Almeida e Costa e do doutor Mário Silva. Uma saudação especial também para o Presidente e, naturalmente, para o nosso orador. Eu não seria muito eu se não fizesse esta apresentação de uma forma muito própria e sem grandes apoios de rede. Lembrei-me, estava aqui a pensar, vou ler aqui o currículo do Eduardo Turgal, mas o Eduardo Turgal não precisa da apresentação. Tem um currículo que é vastíssimo, o nome dele está na net, ligado a muitíssimos acontecimentos e muitos deles de grande valor. E, em boa verdade, vou fazer uma pequeníssima apresentação uma pequeníssima referência a uma das ferramentas que ele criou, que é o Enneagrama, mas antes tenho que ir aos primórdios desta sua presença aqui. Estava eu ontem no meio de uma das 5 reuniões que tive nas minhas empresas e recebi uma mensagem do Viana, meu amigo pessoal já há muitos anos, e que foi também meu professor em coaching, a dizer-me: estou atrapalhadíssimo porque estou aqui com um problema gravíssimo de saúde. Bom, isto por mensagem. Entretanto, no meu pensamento surgiu logo a ideia, temos que anular, digamos, a palestra, mas, eu sou um empreendedor, tal como o Eduardo, aliás, não é? E, portanto, nos piores momentos, tento sempre encontrar alguma saída e alguma alternativa. Foi o que tentei fazer. E então, dei um momento a mim próprio, esperei, continuei a reunião que estava a ter, mantive a calma e fui pensando que alternativas poderia encontrar. A verdade é que eu penso que a sorte ajuda os audazes e, após um telefonema, entro em contacto com o Eduardo, a quem agradeço muito, que imediatamente se disponibiliza para estar aqui e, portanto, a nossa conferência ficou salva e vai ficar salva com brilhantismo, porque o Eduardo é brilhante. Bom, entre outras coisas, o Eduardo criou o Enneagrama, que é um programa... Enneacoaching, só para precisar. Como diz? Enneacoaching. Porque a junção do Enneagrama... Sim, o Enneacoaching, que através do Enneagrama, deste programa que ele próprio criou, conseguimos ver com maior clareza
como podemos viajar na nossa vida pessoal e profissional com mais identidade e mais verdade para connosco mesmo e com os outros. Isto é das coisas que me agrada naquilo que ele escreve. Diz ele, tu és tu, os outros são os outros, juntos somos um todo. Algo com o qual eu concordo em absoluto, dado que costumo dizer que somos no mundo 7 mil milhões, 7.500 neste momento, e nenhum de nós é igual. Isso é fantástico, porque toda esta diversidade cria-nos, nenhum de nós é igual ao outro, e toda esta diversidade cria realmente um mundo giro e bonito de viver. Juntando isto, esta diversidade, bem como uma atitude que nos permite sistematicamente conhecermos melhor a nós próprios e uma vontade muito grande de conhecer os outros, podemos com eles encontrar-nos e seguir o caminho juntos. Este é o propósito também desta nossa webinar e por essa razão, Eduardo, porque juntos somos muito mais fortes, eu passo-lhe a palavra, vamos em frente e vamos ouvi-lo. Muito bem. Então, antes de mais, obrigado pelo convite e esclarecer que o motivo de aceitar rapidamente esse convite não é por muita facilidade de agenda, mas pelos propósitos que eu acho que o Rotary se segue e porque acho que este é o momento onde nós todos podemos contribuir um pouco para começarmos a construir a sociedade que precisamos de construir agora. Okay? Acho que este é o momento-chave para nós termos a oportunidade de repensar a sociedade que temos, repensar as organizações que temos e pensar também que as organizações têm aqui um papel determinante. E por um motivo muito simples, as pessoas passam a maior parte das suas vidas dentro desses sistemas, dentro dessas organizações. Agora, a perspectiva que venho trazer aqui é uma perspectiva de transformação, é uma perspectiva de transformação organizacional, sistémica, mas com controle. Eu acho que aqui é que está a grande questão. Já não serve fazer uma transformação descontrolada, não temos tempo, acho que as pessoas não estão preparadas neste momento para fazer uma transformação desorganizada, não estão preparadas do ponto de vista até das relações, depois desta ferida de relações, de interações que estamos a sentir agora. A necessidade que vem aí é muito urgente, mas tem que ser estruturada. E eu começaria por dizer, portanto, vou centrar muito a minha apresentação hoje numa temática das organizações, porque nós passamos a vida muitas vezes dentro delas, mas com um tópico que eu gostaria de, antes de mais, colocar em cima da mesa, que é as organizações não mudam. O que muda são as pessoas nas organizações. E mantendo esta perspectiva em mente, e acho que esta é a grande perspectiva que nós temos que abraçar agora, a partir deste momento, é pensar que não são as organizações que mudam, mas são as pessoas que mudam. Portanto, é escusado colocar o líder que vai mudar a organização que se muda por dentro. São conceitos muito interessantes, mas que já provaram estar esgotados. Nós temos que começar, finalmente, a olhar para as pessoas nas organizações. Não basta ter grandes organizações com pessoas pequenas lá dentro. E o reflexo, na minha perspectiva, da crise que estamos a viver agora, independentemente daquilo que deste vírus veio potenciar, acelerar, é a evidência que estamos em grandes organizações com pessoas pequenas. E essas pessoas pequenas, porque são as organizações que esmagam essas pessoas pequenas. São essas organizações que muitas vezes não permitem que essas pessoas que começam grandes possam mostrar o seu valor, porque têm tudo muito mais formatado. E o mundo está a mostrar-se essa urgência, essa necessidade de reinventar. E nesta perspectiva, eu gostaria de acrescentar que todas as pessoas gostam de se adaptar, todas as pessoas gostam de mudar. E isto parece um contrassenso, porque muitas vezes o que nós assistimos é, não, as pessoas não querem mudar. E eu aqui gostaria de apresentar uma outra perspectiva, que as pessoas gostam de mudar, as pessoas necessitam de se sentir adaptadas, as pessoas necessitam de se sentir integradas a produzir, a criar valor, só que temem a transformação. Eu acho que é justo, porque se nós não sabemos como é que a transformação ocorre, é justo que nós possamos temer o que é que ela possa fazer connosco. E a base desta apresentação de hoje é falar um pouco de um sistema
de uma metodologia que, na prática, vem explicar, justificar como é que nós transformamos. Esta é uma metodologia que eu criei há cerca de 10 anos atrás, é uma metodologia que hoje em dia aplico numa escola de coach que tenho, é uma metodologia que já utilizei em grandes multinacionais cá em Portugal, já fiz privatizações de empresas com esta mesma metodologia. Hoje em dia tenho a felicidade de ter uma equipa vasta, formada pelo Instituto, que faz esse trabalho também no terreno todos os dias, e é um sistema que nos ajuda a compreender o que é que nós fazemos perante uma necessidade de transformação. É uma metodologia que nos ajuda a compreender porque é que é tão importante as crises. Porque é que nós devemos neste momento estar muito gratos por esta crise que está a acontecer agora, com todas as consequências e flagelos que elas possam ocorrer, e a necessidade que ela ocorre por urgência de nós não termos antecipado esses movimentos. Okay? E convido-vos a fazer uma viagem comigo neste modelo, de não só compreender aquilo que acontece numa organização, mas também compreender aquilo que acontece em cada ser humano. Ou seja, convido-vos a pensar numa última transformação importante que fizeram na vossa vida, todos os participantes, e passar até que ponto esta transformação ocorreu dentro destes moldes, dentro deste sistema. Porque eu acredito que há 3 formas essenciais de transformar. Nós temos aquelas formas que são geradas por urgência, ou seja, perante uma urgência eu reajo, a vantagem acaba por ter um comportamento adaptado rápido, desvantagem, por norma, é pouco ponderado. Okay? Então, se eu tenho que agir perante uma urgência, e nós vemos isso todos os dias nas organizações, quando as pessoas não têm a capacidade de antecipar, como dizia há pouco o José Ferraz, o que fez foi parar, e em vez de reagir, pensar o que é que eu vou fazer efetivamente. Uma decisão de utilizar os seus recursos a seu favor. Mas poderia só, por exemplo, ter reagido. E não estaríamos aqui hoje, provavelmente. Então, compreender que a primeira forma de nós transformarmos é através de uma urgência e nós reagimos sem pensar. Vantagem é rápida, desvantagem acaba por, ao fim e ao cabo, ser inconsequente, muitas vezes. Pode correr bem, e se correr bem nós temos medo da próxima transformação porque nós não conseguimos antecipar o que é que nós fizemos de correto para gerar essa transformação. Pode correr mal e aí, muitas vezes, pode trazer fatalidades. A outra forma de transformar é oposta a esta. É uma transformação lenta. Nós não damos conta da transformação, quando nós olhamos para trás, nós vemos o que é que aconteceu e ficamos muito felizes por essa transformação. Vantagem, por norma, é muito lenta, portanto é muito consistente e progressiva. Desvantagem, não dá tempo. Muitas vezes somos apanhados com alguma urgência que não antecipámos. Quando corre bem, a gente segue em frente. Não percebemos que tomamos a iniciativa da transformação, que esse é um risco deste modelo. Por outro lado, acaba por ser algo que nós não sentimos. A terceira forma que eu acredito mais viável e mais urgente hoje de utilizar é uma forma pensada. É uma forma que nós possamos compreender o que é que nos faz a nós compreender, a transformar, o que é que nos ajuda a sentir segurança na transformação e o que é que ajuda as organizações a fazerem uma transformação sustentada e não naquilo que são muitas vezes aquelas mudanças rápidas de vai-vai. Okay? Eu aqui distingo a palavra de mudança de transformação. Eu uma mudança, se amanhã rapar o meu cabelo, eu mudo. Mas interiormente, daquilo que eu sou, do ponto de vista de identidade, eu não mudei nada. E isso muitas vezes é o que acontece nas organizações. Que é, há mudanças rápidas, mas não há transformações. Ninguém aposta na transformação. Porque a transformação muitas vezes é algo que não se compreende, que não se conhece. Okay? Então o meu convite hoje é trazer-vos uma metodologia de transformação. Okay? E portanto, não quero que ela seja imposta, gostava até que fosse um bom diálogo sobre essa matéria, mas convido, acima de tudo agora, nesta primeira instância, a fazer uma reflexão. Até que ponto isto que aqui está pode representar uma determinada transformação na minha vida. Okay? Então, o que é que acontece? Num sistema de mudança, nós temos aquilo que nós chamamos um sistema máquina. Okay? Nesta primeira estação, eu domino de sistema máquina. E porquê que eu dominei como sistema máquina? Porque, na verdade, não há consequência, nós não temos noção do que é que acontece. Dentro de um comportamento pessoal, por exemplo, a pessoa toma um conjunto de atitudes, toma um conjunto de decisões, mas ela não sabe porque é que toma. Por isso, simplesmente, é a forma dela agir. Ela está numa mecanicidade que não controla, nem se observa porque é que faz e o que é que faz. Da mesma forma, temos uma organização que
no seu modo de operar, pura e simplesmente opera da forma que sempre operou. E isto é algo que está mecanizado. Esta mecanização dá uma certa segurança, que muitas vezes, do ponto de vista até pessoal, chega ao limite de uma certa arrogância, que esta é a forma certa, é a única forma, porque ela está mecanizada, está controlada, e portanto eu sinto um certo poder sobre ela. Num segundo momento, numa segunda estação de transformação, nós temos o sistema que se observa. Ou seja, este mesmo sistema, que até aqui estava em pura mecanicidade, ou seja, as operações funcionam porque pura e simplesmente sempre foram assim que funcionaram, de repente tem a capacidade de se observar. E há vários motivos pelo qual esta observação ocorre. Por exemplo, alguém novo entra na organização e aponta para um conjunto de aspectos que a organização não estava tão atenta. Ou, por exemplo, há uma auditoria ou há uma consultoria, alguém de fora ou alguém de dentro traz uma perspectiva de observação. E aqui o que é que acontece nesta observação? Observa-se que há aspectos positivos dentro desta dinâmica e há aspectos negativos. Está tudo impecável. Grande problema da sociedade em geral. Fica fascinado por observar. E confunde observação com transformação. São coisas absolutamente opostas. Ou seja, o facto de eu observar algo é algo que me pode dar uma sensação de maior crescimento, e aqui está o engano, mas, por outro lado, se eu ficar fascinado por esta observação, não há transformação possível. Então, nesta observação, nesse sistema que se observa, eu consigo olhar para a organização de fora, uma perspectiva dissociada, e digo assim, ok, isto aqui é bom, isto aqui não é bom. Ok, é o que é o que temos, é como sempre funcionamos. E o que é que acontece? Perante esta observação, começa a haver pessoas que ficam mais motivadas para investigar um pouco mais o que é que falta nesta organização, porque é que nós estamos a fazer isto de uma forma errada. Vamos continuar a fazer? Não vamos continuar a fazer? Qual é que é a escolha que nós temos? Okay? E numa terceira estação, eu chamo um choque de consciência. Este choque de consciência, na prática, o que é que ele vai fazer? Vai compreender, e aqui chamo só a atenção, isto é um símbolo, isto é uma sabedoria simbólica, né? Portanto, neste terceiro ponto, neste choque, este triângulo representam choques importantes da nossa transformação. Neste primeiro choque de consciência, é verdadeiramente aquele impulso que eu tenho de dizer assim, isto não pode ficar como está. Se eu observo que há coisas positivas, se eu observo que há coisas negativas, eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso. E se nós pensarmos, todos nós humanos, em algum momento, perante uma observação de algo da nossa vida, de uma relação, de um negócio, quando nós começamos a observar coisas positivas, coisas negativas, muitas vezes sentimos aquele impulso de epá, isto tem que ser diferente. Nós temos que fazer aqui alguma coisa para mudar isto. Sim ou não? E, portanto, este movimento de passar da observação para algo que é um impulso de querer mudar algo é muito importante. Portanto, se eu ficar só estagnado nesta observação, não vai acontecer nada. Este impulso é determinante. Okay? Agora, depois deste impulso, vem a parte onde de facto as organizações, os sistemas, as pessoas, a própria sociedade entra num certo colapso. Okay? E nesta estação 4, eu chamei o sistema desconstruído. E o que é este sistema desconstruído? Pela primeira vez, esta organização que se observava, reparem, estamos em sistema máquina, conseguimos observar, há um impulso para a transformação e de repente percebemos que esta organização, tal e qual como existe, está num péssimo momento. E esta crise que agora acelerou este processo a muitas organizações, acelerou este processo a muitos sistemas de várias perspectivas sociais e económicas, o que fez foi acelerar e compreender que, de facto, temos um sistema totalmente desconstruído. Que, de alguma forma, ou seja, é uma observação. Vou colocar isto num paradigma pessoal. Eu estou na minha vida e acho que sou a última bolacha do pacote, sou uma pessoa excepcional, tenho todas as capacidades, impecável. De repente começo a observar que tenho aspectos positivos, mas também tenho fragilidades. De repente tenho o impulso de me observar mais, de mergulhar mais dentro de mim e choco comigo e percebo que, de facto, eu tenho um conjunto, tenho uma ferida enorme para resolver. Tenho um problema muito maior do que aquilo que eu estava aqui
superficialmente observado. Okay? E este é um momento onde pessoas, sistemas, organizações não gostam de viver. Porque a verdade é que este momento é doloroso. A verdade é que este momento entra em contato com algumas fragilidades sistémicas da organização, entra em contato com fragilidades das pessoas das organizações, entra em contato com fragilidades do próprio sistema que governa, do sistema que controla, do sistema que está a conduzir um conjunto de massas e, portanto, entrar em contato com este eu desconstruído é algo que é fragilizador. E, portanto, desde sempre ouvimos que não há mudança sem dor, não há transformação sem dor. Este é um momento doloroso, porque é um momento de observação crua e nua de uma fragilidade. E quando este sistema se depara com esta fragilidade, com esta dor, há 3 caminhos que pode decorrer. E aqui é muito importante, e o motivo pelo qual eu dividi este mapa em duas partes é porque nesta primeira fase o que nós temos aqui é um sistema que se vai desconstruindo até chegar aqui à estação 4. E é essencial compreendermos a urgência e a necessidade de desconstruir o sistema para que ele se possa reinventar. Então o que é que acontece? Quando este sistema chega aqui a este eu desconstruído, ele tem 3 caminhos que pode seguir. Okay? E o primeiro caminho, e observem só, é o de voltar para a ignorância. É de repente um conjunto de pessoas na organização que dizem, então vamos admitir que temos problemas sérios estruturais na organização e alguém diz, poxa, nós temos é que despachar as encomendas, temos para despachar, temos é que responder aos clientes, temos que responder, temos é que começar a voltar à máquina. E de repente um conjunto de pessoas fica embriagada com este movimento e volta tudo ao normal. E claro que este é um movimento que por uma primeira instância alivia, porque na prática o desconforto e a dor deixam de existir. Só que é um processo que acaba por condicionar a transformação. Porque eu vou ter que voltar a observar-me mesmo, voltar a ter este impulso, este choque de consciência, para voltar a entrar novamente numa situação de fragilidade. Okay? E entramos muitas vezes em organizações e em sistemas, em ciclos viciosos, que quando dão por ela, a crise é ainda maior. Porque cada vez que eu volto a fazer este sistema, claro que está quanto mais eu tardar essa transformação, pior está o sistema. Se nós pensarmos numa organização familiar, ok? Estou aqui a cobrir várias perspectivas, porque acho que muitas vezes, quando nós compreendemos em diferentes cenários, às vezes é mais fácil de compreender num cenário que não nos é tão fácil de tocar em determinado momento, mas eu tenho uma relação que está num sistema máquina. A relação está impecável. Impecável. De repente tenho a observação positiva e negativa. E, entretanto, aparece uma coisa que é recolhimento obrigatório. E isso gera um choque de consciência imediato. E há pessoas que quando começam a olhar para a relação e percebem que a relação não é hoje. Há anos que está deteriorada. Há anos que está numa crise profunda. Só que agora admite-se que está em crise profunda. Só que, entretanto, vamos trabalhar para o escritório. Porque já nos afastamos dessa pessoa. E fugimos desse confronto com essa dificuldade. Ou então entramos num sistema de observação. E tudo está mal. Há coisas piores. Tenho visto casos na televisão meio piores. Isto para vos dar o sentido que o sistema, as pessoas, as organizações tendem a fugir deste desconforto. Quando este desconforto é a melhor coisa que nós podemos ter. É aquilo que nos aproxima mais do novo sistema construtivo de transformação. Okay? Então, queria fazer aqui uma paragem muito importante para compreender que este é o sistema, uma primeira fase, nós precisamos, para transformar de uma forma controlada, nós precisamos de desconstruir o que existe. Precisamos de compreender que sem essa desconstrução nós não fazemos uma renovação de identidade, não fazemos uma renovação do sistema que tão urgente é. E corremos o risco, se não tivermos a capacidade de observar os sinais daquilo que acontece hoje na sociedade, de em breve estarmos numa escapatória para um sistema que fatalmente não funciona. Só orientado para a perspectiva económica e financeira, colocando as pessoas pequenas em grandes organizações. Na verdade, só temos tamanho, não temos capacidade, não exploramos o potencial daquilo que é a humanidade, não exploramos o potencial da formação que criamos dentro das nossas escolas, porque, pura e simplesmente, essas capacidades, essas mentes são esmagadas em grandes sistemas que estão totalmente em sistema máquina. Okay? Portanto, a capacidade
eu digo mesmo, a missão que nós temos hoje, as pessoas que estão acordadas nesse sistema, a nossa missão diária é ter a capacidade de assumir e aceitar este sistema desconstruído que temos hoje. Seja na nossa micro-sociedade, na nossa família, o que for, se ela estiver nesse momento, e celebrar se for o caso. Seja na nossa organização, seja na sociedade, porque claramente o mundo está a viver hoje por urgências e fatores que nós não conseguimos manipular. Estamos claramente a ter a oportunidade de entrar neste sistema desconstruído. Mas há o risco de voltarmos para este sistema máquina e há o risco de voltarmos para esse sistema de observação. Okay? E se o fizermos, pagaremos um preço mais alto quando voltarmos cá abaixo outra vez e perceber o quanto não fizemos e o quanto neste momento é ainda mais caro, mais difícil e mais frustrante fazer a transformação. Então temos aqui 3 caminhos possíveis. O primeiro caminho de retrocesso que vai levar um novo movimento, o segundo caminho de retrocesso que vai levar um novo movimento e temos uma terceira opção, que é a única opção que nos resta neste momento, se estivermos conscientes, se aceitarmos que vale a pena fazermos uma sociedade diferente e que estes sinais que agora estamos a receber só têm essa intenção. Que nós tenhamos a capacidade, a coragem de deixar o mundo um pouco melhor do que aquilo que recebemos quando cá chegamos. Que é a capacidade de mover para esta estação 5. Okay? Eu chamo estações a cada um destes pontos que aqui estão, neste sistema circular, porque nós chegamos à estação seguinte quando esgotamos a anterior. O que eu quero dizer com isto é, eu esgoto a minha observação e, portanto, quando eu esgoto essa observação, há claramente este choque de consciência. Quando eu esgoto o choque de consciência, eu entro naquilo que é a fatalidade, que, de facto, o que eu tenho é cru, é desconstruído. Eu tenho, de alguma forma, eu não posso ficar agarrado a algo que está desconstruído. Eu tenho que entrar num terceiro movimento, que é um movimento de uma nova identidade. Okay? E esta nova identidade, que é isso que nós precisamos agora de criar, que é um sistema, um novo sistema, um sistema de nova identidade. Okay? Esta nova identidade é termos a capacidade, temos a coragem de escolher, efetivamente, o que é que nós queremos para esta sociedade. O que é que nós queremos para esta micro-sociedade? O que é que nós queremos para nós como indivíduos? E isto, esta passagem deste rio aqui, é como se existisse uma corrente contrária muito forte. E eu costumo dar aos meus alunos a metáfora, é como se nós tivéssemos uma corrente do rio de tal forma, e vocês aí em Severo da Voga têm uma boa corrente do rio, é como se tivesse uma corrente de tal forma que se eu levar alguma coisa comigo, se levar uma pequena peça de roupa, qualquer coisa que eu queira agarrar, eu volto para trás. Então eu preciso ir solto naquele instante. É compreender que é o único passo que eu posso dar. Okay? Por isso, muitas vezes, nós dizemos que as pessoas desesperadas conseguem se reinventar, porque eles estão disponíveis para se libertar daquilo que de facto, estão disponíveis para libertar o lastro e começar uma nova identidade. E as organizações, quando começam nesta nova identidade, tendem quando fazem, abraçam a oportunidade de criar algo novo, algo que se escolhe ser. As organizações que vão vingar neste próximo ano que vai entrar são as organizações que estão a abraçar esta nova oportunidade de se reinventar do ponto de vista de identidade. Independentemente de, neste momento, estarem num sistema que até é economicamente sustentável. Mas se não fizerem este sistema e se não se recriarem nesta nova organização que se está a gerar, vão ficar fora desse sistema. Portanto, esta nova identidade é, ao fim e ao cabo, desenhar de raiz aquilo que nós queremos ser nesta nova perspectiva. E a seguir esta construção, a seguir nós escolhemos quem somos, escolher a identidade que queremos viver nesta sociedade, há um segundo choque. Okay? E é interessante perceber que este triângulo, como vos falei, tem 3 choques importantes e aqui nós temos um choque de mentalidade. Okay? E este choque de mentalidade, na verdade, o que é que ele representa? Ele representa o choque de eu, entretanto, desenhei uma nova identidade e o sistema coloca-nos à prova. É como se houver uma resistência e assim, o quanto é que tu queres mesmo viver essa identidade?
E a pergunta é válida. Até que ponto essa identidade é tua verdadeiramente? Até que ponto essa mentalidade nova é tua neste momento? Okay? E esse choque é muito importante. Porque, na verdade, quando nós superamos este choque, esta resistência de mentalidade, nós ficamos prontos para a estação seguinte. E a estação seguinte é uma estação muito importante. Muitas vezes é precipitada, que é um sistema que idealiza. Okay? E o que é um sistema que idealiza? É o sistema que se permite pensar, então, o que é que nós queremos para a nossa organização? Que objetivos queremos? Que visão queremos? Como é que queremos materializar isso? Que recursos necessitamos? Como é que queremos, que legado queremos deixar na sociedade? E o legado, neste novo sistema que estamos a viver agora, invariavelmente, vai ter que se apoiar em pessoas grandes. É um sistema que, invariavelmente, vai ter que trazer, se não for este momento que nós fizermos, a próxima geração vai cobrar caro o facto de nós não termos agido. Porque nós estamos com tudo apostos para fazer isso. E isso é dar poder às pessoas, é deixar que o potencial das pessoas possam vir. É permitir que as pessoas, se querem viver à distância, não tenham um chefe que controle quantas horas, quantos minutos é que está a trabalhar, mas que controle o resultado. É um sistema onde muitas pessoas vão escolher as empresas onde vão trabalhar pelo projeto que têm e não pela rentabilidade, por aquilo que é o vencimento, pela base que podem viver no dia-a-dia. Visão pessoal, neste caso. Mas acredito verdadeiramente que aqui o sistema está pronto para, de facto, começar a idealizar, começar a sonhar, começar a criar aquilo que quer atingir no sistema, na sociedade onde estiver envolvido. Okay? E, por último, teremos um sistema que concretiza, claro. Okay? Coloca em prática. E vocês dirão, ok, mas temos um sistema que concretiza, o que é que falta? Porque é que é um novo choque? Este último passo eu chamo um choque integrativo. E porquê que é integrativo? Porque a organização, o sistema, a pessoa que desenvolve esta transformação integra em si, faz parte de si, é natural, é algo que nós vivemos com naturalidade, é algo que passou a ser o nosso ADN, passou a ser algo que é a nossa forma de estar e que não exige esforço, não exige ponderação, não exige planeamento, exige por simplesmente ser. Essa será a nova sociedade, essa será a nova organização, essa será a nova relação, se quisermos, porque esse será um sistema que ao fim e ao cabo, se integrou de tal forma que agora passou a ter significado, passou a ter uma marca no seu sistema. E claro, eu posso olhar para cada um destes espaços e assim, eu posso ter, em vez de um sistema máquina, eu posso ter um homem-máquina. Em vez de um sistema que se observa, eu posso ter um homem que se observa. Em vez de um choque de consciência, naturalmente que eu tenho um choque daquilo que é um choque emocional, um impulso emocional. E claro que daqui, o que é que eu tenho? Um sistema? Não, tenho um homem desconstruído. Mas tenho a oportunidade de criar nesse sistema um novo homem. Okay? E eu dou muito significado a este novo homem. Que essa é a oportunidade que nós estamos a criar na sociedade. Temos a capacidade de compreender que estamos a criar um novo homem. Quando muitas pessoas estão só focadas no sistema desconstruído, como se isto fosse a última fatalidade do mundo, nós deveríamos estar a celebrar que estamos perto do novo homem. É inevitável. Se nós pensarmos, a última revolução que nós tivemos foi a revolução industrial. É que ela continua a marcar o nosso dia-a-dia. Verdade. Pensem, porquê é que as pessoas entram todas à mesma hora? Porquê é que as pessoas porquê é que as pessoas começaram a entrar à mesma hora na revolução industrial? Porque a fábrica tinha que funcionar. E tinha um certo sistema e as pessoas tinham que servir dentro de um certo sistema. Nós continuamos a pensar e a agir dentro das organizações com o sistema da revolução industrial. Está na altura de fazer a revolução humana. É inevitável. Esta crise trouxe a grande oportunidade. E como eu disse, e digo muitas vezes, se nós não fizermos, a próxima geração vai cobrar caro, porque não fizeram. Okay? Porque nós temos tudo neste momento para o fazer. E a nova geração competente começa a fazer perguntas: porquê é que esse projeto me interessa? E não onde é que eu vou buscar o meu próximo vencimento. Então temos de estar atentos a esses sinais
de algumas pessoas que se estão a adiantar nesse sistema e que nós não vamos conseguir captá-las se nós não tivermos a adaptar as nossas organizações para esse sistema. Okay? E temos, claro, em termos de um choque de mentalidade, temos um choque mental. O nosso choque connosco mesmos. Okay? E depois teremos, claro que não um sistema que idealiza, mas um homem que sonha, que idealiza. E teremos um homem que concretiza. E temos um choque instintivo. Alguma coisa que nós sentimos em nós que isto somos nós. E a boa notícia de nós, quando nós terminamos esse sistema, é que começamos um novo. Assim que tivermos o nosso choque integrativo, nós estamos imediatamente num sistema máquina para uma nova revolução. Seja na organização que, por norma, a exigência seria de 2 em 2 anos conseguir fazer essa renovação, e alguns departamentos de marketing dirão, mas meu Deus, 2 em 2 anos, isso é uma loucura. É inevitável. É inevitável. Porque as pessoas, senão o que é que acontece? Neste sistema máquina, nós estamos a buscar pessoas máquinas adaptadas a esta máquina. Não estamos a buscar as pessoas que vão ser necessárias para a revolução seguinte. Mas a boa notícia é que nós temos muitas voltas para dar. E sempre no lugar de que nós não daremos todas. Algumas pessoas darão voltas por nós. Mas temos que deixar pronto para aquilo que vem a seguir. Seja para a geração seguinte, seja para o novo momento da organização. Então, a mensagem que eu vos queria deixar aqui: é possível fazer essa transformação de uma forma pensada, estruturada, com controle e dando segurança nesse movimento às organizações, às instituições, às pessoas, às relações. Sendo que, inevitavelmente, temos que colocar as pessoas grandes e não ficar só pelas organizações grandes. Ok? Bom, algum conteúdo, deixava aqui algum espaço também para dúvidas, para participações. Inevitavelmente algumas questões possam ter ficado menos claras. Pedro, posso abrir a hostilidade com o nosso palestrante? Com certeza faz, com certeza. Muito bem. Bom, eu gostei imenso daquilo que nos trouxe e fui tomando aqui algumas notas, Eduardo. E, portanto, em função das notas que tirei, fui-me lembrando em momentos deste seu diagrama, que me parece que está, para mim faz todo o sentido. Em alguns momentos, por exemplo, no momento crucial do choque de consciência para a construção de uma nova identidade, eu lembrei-me de alguns grandes homens, digamos, da nossa história, e lembrei-me de que, em primeiro lugar, e esta é a questão que lhe vou colocar, as pessoas são muito resistentes à mudança porque elas são muito resistentes a adotar novos paradigmas. Os paradigmas, digamos, sociais, políticos, ambientais, organizacionais, familiares, são muito difíceis de desconstruir, que é o que me parece. E, portanto, gostaria de alguma forma de lhe colocar duas frases de que me lembrei para discussão. Uma é do Cícero, que dizia: quanto maior for a dificuldade do homem, maiores serão as suas virtudes. Nós estamos numa época de grandes dificuldades, portanto, de grandes desconstruções e de poder termos esta oportunidade de construir de novo, ou então acobardarmos-nos e voltar ao sistema máquina. E depois lembrei-me também do Albert Einstein e de uma frase que é muito típica dele, que dizia: bem, eu penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, portanto, a ideia da desconstrução, de eliminar os paradigmas, e eis que a verdade se me revela. E depois, no final, referiu uma coisa que para mim é muito cara e que eu vejo, infelizmente,
sobretudo nas novas gerações, muito pouco, que é a capacidade de sonhar. Eu creio que a falta de capacidade de sonhar das novas gerações tem precisamente a ver com esta incapacidade de desconstruir, que é tanto maior porque as dificuldades são cada vez menores. E, portanto, deixo de alguma forma este conjunto de observações para que possa comentar. Muito obrigado. Vou começar pela última, bastante interessantes todas. Começar pela última, que é de facto o problema das facilidades. Ou seja, o que acontece com a questão das facilidades é que nós acabamos por tentar enganar o sistema. Ou seja, eu posso dizer assim, perante uma determinada observação, olha só, perante uma observação, isto é muito comum, portanto eu observo, assim que eu entro numa observação, aquilo que eu faço é entrar em ação. Eu chamo estes movimentos, eu domino 3 erros de transformação que condenam o nosso movimento de transformação. O primeiro erro é esse, é observar e começar a agir. O segundo erro é estar em máquina e começar a sonhar. E aqui, agarrando na segunda questão, é muito difícil pedir que alguém possa sonhar em sistema máquina. Porque, na verdade, não é um sonho. Não é criar algo novo. É estar pura e simplesmente a imaginar coisas dentro da sua limitação. É fechar uma pessoa dentro de 4 paredes e pedir para imaginar círculos. E a única coisa que vê é retas. E, portanto, sempre que nós estamos a facilitar demasiado o sistema, e quando eu falo de facilitar o sistema, é colocar as pessoas em sistema máquina, que muitas vezes é a consequência de facilitismos, é a consequência de tudo ser demasiado fácil, eu não necessito sequer me observar. E o que acontece é que depois vimos a capacidade de sonhar muito limitada. Porque não há essa capacidade. Porque, na verdade, não é treinar. Ou seja, o facto de nós entrarmos em consciência, percebermos, observarmos, o facto de muitas vezes entrarmos em contato com esse eu desconstruído. Eu muitas vezes, de uma forma provocadora, digo que esta estação 4 do eu desconstruído, é o eu real. Este é o eu imaginário. Isto é o eu que nós criámos para que as pessoas à nossa volta pudessem admirar uma determinada imagem. Isto é o eu real. Isto é aquilo que eu sofro verdadeiramente quando eu olho no espelho ao final do dia. E aqui nós entramos na capacidade de se renovar. Aqui, de facto, quando nós... há um momento dentro dessa observação desconstruída, nesse momento um pouco... até de uma certa solidão, onde as coisas aparecem, onde tudo fica nítido. Essa é a passagem. Essa é a passagem. Por isso, o parar, muitas vezes, é a capacidade de sair da máquina, sair do sistema que está totalmente decorado. Aquela pessoa típica que repete a mesma história a 30 pessoas e na 30ª acha que é verdade. E vive debaixo dessa história, que muitas vezes é uma história limitativa. É uma história que mantém dentro deste sistema de máquina. E não podemos pedir a essa pessoa para sonhar. Porque ela está em máquina. Por isso a nossa função também é acordar essas pessoas. A nossa função nas organizações, na nossa participação social, política, ter a capacidade de acordar essas pessoas, trazê-las para uma nova realidade, trazê-las para a realidade que elas possam ter, seja qual for. Porque sem essa realidade, sem esse silêncio dessa realidade, é impossível fazer uma nova identidade. É impossível. E não pode haver nada mais trágico do que acabar uma vida a recordar o que não se fez. Porque se passar por esta vida sempre com máquina, bom, se reinventar para se integrar numa nova realidade. Não. O preço muitas vezes é a consciência tardia. E muitas vezes é interessante observar esta crise. E falo desta crise
não a que está agora, mas a que vai continuar. É que vai continuar. Não é só por questões económicas, é por questões também de mentalidade. Não é só económico, é mentalidade. A crise económica é um acelerador de um sistema que nós criamos que vai provocar esta dificuldade de criar valores, sustentar raízes que nós precisamos urgentes de construir através deste novo movimento, deste novo sistema, deste novo homem novo. Este é o preço que a gente pode pagar ou a oportunidade que nós podemos ter de, por neste momento, termos sido despejados nesta estação 4. Ainda que há muitas pessoas com demagogia a tentar voltar para a estação 1. Porque é mais fácil viver nessa demagogia, é mais fácil viver nessa ilusão que dá, como eu digo, dá uma absurda sensação de superioridade. Porque eu não tenho que fazer esse trabalho, eu não tenho que me observar, eu não tenho que entrar em contato com essas fragilidades. Porquê fragilidades, não é? Esta crise acelerou essa observação, trouxe um espelho para todos nós. Sim, Eduardo? Sim. Temos uma questão de uma participante. A Maria Teresa Portal de Oliveira, quem passa a palavra? Não sei se me estão a ouvir. Perfeitamente. Tá? Pronto. É assim, para já quero dar os meus parabéns porque eu adorei estar a ouvi-lo e ao mesmo tempo estava-me a ver em todos esses sistemas, em todos esses choques. Portanto, apesar de reformada, eu fui e sou uma vez professora, sempre professora. E, portanto, um dos sistemas mais difíceis de entrar em choque, digamos assim, é o sistema educativo, como deve saber. Mas a verdade é que eu tenho ou sempre tive, agora tenho de me habituar a usar o passado, eu sempre tive realmente uma visão do sistema educativo completamente diferente, digamos assim, de muitos dos meus colegas. E o que me arretou alguns problemas, porque eu fui durante 25 anos sou diretora do agrupamento de escolas e obrigava-me a calar e a engolir, porque tinha de dizer amém com os decretos e as circulares emanadas do Ministério da Educação. Mas a verdade é que, enquanto professora, e porque o subdiretor sempre lecionou, é uma das incongruências do nosso sistema educativo, o diretor não leciona, os adjuntos não lecionam, mas o subdiretor leciona. Portanto, eu fui sempre professora durante toda a vida e a verdade é que eu sempre fui, digamos assim, sempre desconstruí tudo. Portanto, eu olho para esse sistema que esteve aí a montar e realmente eu comecei num sistema máquina, possivelmente há 44 anos, quando fiz estágio e que era obrigada a seguir as normas, mas mesmo aí eu já fui contra, porque já entrei em contradição com o meu orientador de estágio, porque não concordava com determinadas coisas. Depois o sistema observa, enfim. Eu adorei toda essa panóplia, mas a verdade é que eu acho que para se desconstruir, para se poder trabalhar, e aí eu faço eco com o companheiro, peço imensa desculpa, mas não fixei o nome, porque nós não estamos com nomes, ou agora que estou a ver o nome no cantinho, mas não fixei o nome, o companheiro que disse que os jovens têm incapacidade de sonhar. E realmente isso é verdade hoje em dia. Uma das coisas que mais me arrepiava quando eu tinha de fazer entrevistas aos novos professores, quando era entrevistas a nível de escola, que isso agora já acabou, mas havia entrevistas a nível de escola, uma das perguntas que eu fazia aos futuros colegas eram precisamente se pudesse desenvolver um projeto com uma turma, com a turma que lhe calhar, o que é que o colega fazia? E ficava horrorizada quando as respostas que eu recebia eram vai depender da turma, depende do projeto educativo, da escola, vai depender disto, vai depender daquilo. Eu ficava horrorizada, porque eu desde sempre tive sonhos e mesmo agora, depois de reformada, continuo com sonhos. E a verdade é que
a minha vida foi sempre isso, foi procurar cumprir os sonhos e fazer etapas e atingir essa etapa, partir para outra. E portanto, e depois há outra coisa, também não quero ocupar aqui muito tempo, outra coisa, portanto eu revejo-me nesse sistema todo, mas acho que realmente eu já estou na nova identidade, possivelmente já enfrentei o choque de mentalidade, já fiz essa história toda, mas realmente a questão que eu queria colocar e que agora vai doer também a todos nós, porque somos rotários, e que é, será que o Rotary neste momento, em que ponto, digamos assim, é que o companheiro situa o Rotary neste momento? Será que o Rotary já está no choque integrativo, já está a fazer mudanças, ou nós ainda estamos no choque no sistema máquina e recusamos a sair do sistema máquina? Porque eu enfrento isso no meu clube. Portanto, eu acho que estamos muito salvaguardados, muitos partilhados. Quando se quer fazer alguma coisa nova, lá está, uma nova identidade, criar uma nova identidade, enfrentamos a velha guarda, digamos assim, e eu não sou nova, que tenho 65 anos, mas os que me estão acima, mas os meus 65 anos eu costumo dizer que são físicos. Mentalmente eu sou como os interactistas têm 18 anos. E já disse para me considerarem interactista que eu não sou de certeza rotária, porque realmente quando se quer fazer alguma coisa de novo, de dinâmico, de diferente, esbarramos. E portanto a pergunta que eu lhe coloco é essa: em que ponto, uma pergunta muito concreta, em que ponto é que acha que o Rotary está neste momento? Bom, antes de mais, obrigado pela excelente perspectiva. Naturalmente que eu vou endereçar essa pergunta ao Pedro Lobo ou ao José Ferraz, alguém que se sinta mais confortável para essa resposta, só porque não tenho conhecimento de causa para responder. Mas deixe-me só aproveitar esta intervenção que teve para também colocar aqui uma perspectiva que é interessante, que é, nas organizações, nos sistemas, nas relações em geral, nós temos muitas vezes as pessoas que têm como missão ir em frente, ou seja, derrubar essas barreiras. Pessoas que muitas vezes têm como missão de vida, inclusivamente, ter o papel de ir sempre abrindo portas, muitas vezes portas que não são para eles próprios passarem, mas são portas que precisam de ser abertas. E, portanto, eu evidencio muito na história que me falou, em particular no mundo da educação, onde... e vou fazer só uma pequena parênteses aqui na questão da educação, onde há muita necessidade de se manter em sistema máquina, porque se tem receios de mexer na autoridade. Porque se tem receios de mexer no estatuto que está totalmente desconstruído, mas que alguém quer manter como faz de conta que esta imagem existe. Agora, voltando ao tema central, acho que é fundamental essa energia e essas pessoas existirem. Muitas vezes são missões de vida de abrir portas que nem sempre são para eles passarem, são para deixar outras pessoas passarem. Em relação à pergunta, naturalmente, endereço a quem se sentir mais confortável ou com mais conhecimento de causa para a resposta, ainda que ela possa funcionar como uma ótima pergunta de reflexão. Okay? Porque é algo que todos os sistemas e todas as organizações deverão fazer regularmente. Vocês terem uma ideia, eu trabalho muito na área de relacionamentos interpessoais, relacionamentos amorosos, particularmente, e muitas das vezes uma provocação que eu coloco muitas vezes aos casais é: vamos imaginar, vamos antecipar qual será a próxima crise. E a crise é vista muitas vezes como uma grande oportunidade de transformação, de renovar a relação. Eu digo muitas vezes, uma criança é uma crise. É uma coisa maravilhosa, mas é uma reinvenção obrigatória do casal. Portanto, as crises são boas. Agora, em relação à pergunta em concreto, acho que pode ser uma pergunta de reflexão, ou não sei se o Pedro tem já uma resposta pronta. Isso naturalmente, obrigado Eduardo, só para explicar à companheira que o Eduardo penso que não é rotário. Não, exatamente. Seria certamente um excelente rotário, mas penso não ser. Isso, respondendo, só dando a minha opinião, isso naturalmente variará muito com os clubes. Uma das coisas que nós fizemos no nosso clube
foi o lançamento de inquéritos por curiosidade, no sentido de perceber o que éramos como clube e que futuro é que teria o nosso clube. Essa questão, fica aqui uma sugestão, talvez, futuramente, de nós termos um webinar para refletirmos precisamente sobre o tema do Rotary e em que ponto estamos e em que ponto queremos estar. Agora, se me permite, eu gostaria de lhe colocar uma questão ao Eduardo. Nós vivemos numa sociedade com muitas regras. Nós somos formatados desde pequeninos a seguir essas regras. E permita-me este desabafo. O meu pai dizia-me, quando eu era pequeno, a sociedade impõe-nos um determinado conjunto de regras e se nós queremos ser aceitos na sociedade como tal, temos que seguir essas regras. Aquilo que o Eduardo nos diz nesta sua apresentação é que muitas vezes nós nos devemos desconstruir e se calhar um bocadinho esquecer essas regras. Mas é muito difícil. A mudança é muito difícil. É muito mais fácil deixar tudo como está do que optarmos por uma mudança. Então, de que forma é que nós, na nossa vida, não só no contexto empresarial, mas na nossa vida pessoal, no dia a dia, de que forma é que nós devemos iniciar essas mudanças? Olha, antes de mais, dizer que o facto de nós termos um conjunto de regras remeto ao início da minha apresentação hoje. Grandes empresas, pessoas pequenas. Ou seja, as regras servem muitas vezes para manter as pessoas pequenas. A pergunta que se coloca hoje é: será que esse sistema funciona? Será que esse sistema terá a possibilidade de continuar a funcionar para o futuro? Será que essa é a sociedade que nós queremos deixar quando partimos desta experiência? Eu, seguramente, revejo-me no papel de abrir aquelas portas que nem todas estarei eu a passar, mas eu revejo-me nesse papel de abrir essas portas. E agora a questão que se coloca é a seguinte. A pergunta que a companhia fez ainda há pouco, acho que é a pergunta que todos temos de fazer em cada área da nossa vida. Nas minhas relações, na minha relação íntima, em que estação é que eu estou? Na minha visão de papel para a sociedade, em que estação é que eu estou? No meu papel como pai, como educador, em que papel é que eu estou? Em que estação é que eu estou? No meu papel como empresário, em que estação é que eu estou? Na minha organização, nos meus sistemas diferentes, em que estação é que eu estou? Quando nós temos a coragem de fazer essa pergunta, também somos brindados com essas respostas. O preço, e aqui permitem-me só discordar com o seguinte, que é mais fácil ficar em sistema máquina. Eu não acredito. Nós não fomos feitos para estar em máquina. Senão seríamos máquinas. Nós não somos feitos para seguir um conjunto de procedimentos. Isso não é a nossa natureza. Isso é um sistema adaptado. E a pergunta que as pessoas devem fazer é: se eu chego ao final de um dia e eu não estou feliz e justifico a minha infelicidade por uma fila de trânsito ou por alguém que me apitou no meio da rua, isto é uma máquina total a funcionar. Não é normal eu não estar feliz. Não é normal eu não produzir. Não é normal eu não estar a entregar algo de valor para a sociedade. Não é normal. Nós estamos hoje a tentar colocar um robô ao nível de um ser humano. Vai demorar tempo, porque nós somos demasiado bons nesse sentido. Se nós tivéssemos uma negociação antes de entrar nesta experiência de viver, imagina o que é, não é? Nós dizemos: não, se me deres capacidade motora, se me deres a capacidade de inteligência emocional, de compreender os outros, de saber comunicar com os outros, eu farei isto, farei aquilo. É como se fosse uma promessa que seguramente não seria cumprida. E nós somos feitos para isso. Nós não somos feitos para estar baseado num conjunto de regras e sistemas. Eu não estou a referir com isto, nós temos de ser, entrar numa anarquia, não é isso que está em causa. Nós devemos permitir-nos entrar em contato com a nossa anarquia e compreender em nós, antes de tentar transformar a sociedade, as pessoas que estão à nossa volta, em nós o que é que eu posso transformar. Essa é a verdadeira transformação. Se eu fizer uma transformação em mim, seguramente as pessoas que estão à minha volta não precisam de sair fora das regras sociais. Eu posso ter uma opinião e ter uma ação que corresponda a um novo modelo de homem. E isso seguramente transmite para as pessoas que estão à minha volta mais incentivo de o fazer. Eu posso fazer isso quando vou a um café e na forma como eu interajo com essa pessoa. Posso fazê-lo como se ele, sendo uma pessoa que meramente me serve um café, ou posso fazê-lo como uma pessoa que é humano como eu. E isso muda, se calhar, a forma que ele vai atender a outra pessoa. Ou seja,
não tem que ser uma transformação anárquica. Se eu estiver dentro de uma organização, um conjunto de regras que orientam as pessoas para uma mecanicidade, eu também posso criar um conjunto de regras que orientem as pessoas para o cliente, que orientem as pessoas para a crítica construtiva, que orientem as pessoas para uma renovação permanente da sua forma de pensar e da forma como interagimos uns com os outros dentro da organização. São regras também. Só que são regras que temos que desconstruir naturalmente as regras que existem, porque elas nos estão a tornar pequenos. Grandes sistemas, pequenas pessoas. E nós não somos feitos para ser pequenos. Esse é que é o problema. Essa é a constatação que nós estamos a sentir agora com esta crise, que é muito mais do que pandémica ou económica, é uma crise existencial da sociedade, deverá ser, estaremos todos muito bem se assim for, e não perdemos a oportunidade de algum sistema que nos queira colocar novamente em máquina, ter a oportunidade de crescermos e mostrarmos um pouco mais sobre a nossa capacidade sistémica e não sobre a nossa capacidade mecânica. Eu desafio os participantes a fazerem as vossas perguntas. Eu gostaria só, e a última pergunta que lhe faço, gostaria só de lhe colocar uma questão para saber a sua opinião, que é a seguinte. Não acha que na forma como somos educados e na nossa sociedade leva-nos muitas vezes a não nos ensinar a pensar? Se um dos problemas que vivemos hoje em dia não tem precisamente a ver com a forma como somos educados, seja no sistema de ensino, seja em casa, que não nos leva para pensar? Pedro, o sistema está criado para mecanizar, porque é mais fácil manipular pessoas quando estão mecanizadas, ok? Mas, infelizmente, para esse sistema mecanizado, nós temos algo dentro de nós muito maior do que os nossos comportamentos, muito maior do que as regras que nos ditam. E, portanto, nós temos a capacidade de nos observar, de sentir em nós, perceber em nós. Muitas vezes, estar atento a pequenas pessoas que têm essa missão de despertar esses pequenos movimentos e perceber, esse movimento faz-me sentido, porquê que eu não sigo? É mais fácil criticar alguém que é enérgico, como vimos ainda há pouco com a participação da Maria, não é? Maria Teresa, agora não recordo o nome. É muito mais fácil criticar alguém que é enérgico e que se predispõe a transformar do que seguir atrás, porque vai dar mais trabalho seguir atrás. A verdade é essa. Mas vai dar muito mais satisfação. Vai dar muito mais realização. Vai dar muito mais capacidade de eu viver uma vida muito mais íntegra, muito mais ligada aos meus valores, ligada àquilo que são princípios meus e não princípios que me incutiram. Okay? Eu costumo dizer que eu fui educado e o meu pai era um limoeiro, não é? E a minha mãe era uma cerejeira. E permanentemente o meu pai dizia, olha filho, se não fores mais azedo, olha, ninguém te pega. Tu tens é que ter cuidado para seres azedo. E a minha mãe dizia, olha filho, tens de ser pequenino e docinho, senão ninguém te pega. Tu tens de ver o que é que faz a tua vida. E eu desenvolvi, que era uma laranjeira, desenvolvi uma espécie de laranja mais pequena, só que ficava um bocadinho azeda, porque era um pouco também do meu pai. E a questão é que, Pedro, há um momento da vida onde os frutos começam a sair. E nós percebemos que aquele fruto não é uma laranja. E esse é o momento que nós temos de perceber que, de facto, estamos a viver uma árvore que não somos nós. Não estamos a ser autênticos. E este despertar que hoje todos sentimos é claramente a oportunidade de nós começarmos a observar essas laranjas que nós somos e começar a respeitar essas laranjas e não tentar ser uma espécie de laranja mais pequena e azeda para tentar encaixar num sistema que tivemos pelos nossos pais em troca de amor, pela nossa educação em troca de notas, pelos nossos empregos em troca de valorização, de sobrevivência, mas há um momento onde nós acordamos. E o grande problema é quando nós não aceitamos esse despertar. Pedro, se não houver mais perguntas, eu posso fazer uma pequena provocação ao nosso palestrante. Com certeza. Bom, bem, eu estou a adorar a palestra, não é? Digamos, isto encaixa perfeitamente com o meu perfil da pessoa. Queria lembrar uma frase do António Damasio, que também costumo repetir com muita frequência nas minhas organizações, ou na minha organização, que é constituída por várias empresas,
Com muita frequência eu digo, não somos máquinas de pensar que sentem, somos máquinas de sentir que pensam. E isto é um desafio, não é? Esta é uma frase que não é minha, é do António Damasio. A minha provocação para si é a seguinte: o sistema político é um grande sistema? E sendo um grande sistema, é um grande sistema de pessoas pequenas? Bom, agora é sim uma provocação, José. Vou falar naturalmente que é a minha percepção. Eu acho que dentro do sistema mecanizado que nós temos na política, a oportunidade de ter grandes pensadores, temos perdido a oportunidade de ter pessoas que podem claramente contribuir para uma nova sociedade, uma nova estrutura política, em virtude de entrar num sistema que é mais fácil de manipular, que é um sistema mecanizado, que é um sistema que tem que ser reinventado. Do ponto de vista político, eu não falo particularmente em Portugal, falo de uma forma geral, mas em Portugal não é exceção. Há a necessidade urgente de permitir que nós possamos começar a pensar em sociedades a médio prazo. E nós temos exemplos disso. Não pelo exemplo não é um exemplo democrático, mas a China tem tido a capacidade de criar planos a médio e longo prazo e a consequência neste momento é serem a maior potência a nível mundial. Não estou a dar como esse o exemplo de sistema que eu acho que é importante criar, porque de facto é um sistema viciado, ainda assim, mas acho que há neste momento a sociedade em geral já mostrou, já provou por todas as formas e mais algumas que o sistema que está criado não agrada. Seja pelas abstenções, seja pelo crescimento neste momento dos extremos políticos, está claramente a ser evidenciado que é urgente observar que temos um sistema totalmente desconstruído, totalmente desadequado, totalmente longe das pessoas, totalmente centralizado. Eu vejo, por exemplo, não é único, mas temos exemplos interessantes como a Suíça, que valia a pena ver a proximidade entre quem decide e quem vota e quem está perto, as tomadas de decisões que são tomadas, como é que as pessoas estão perto de quem decide e aqui quando estamos longe. É mais fácil de quando alguém escreve uma coisa e depois logo se vê quem é que vai ter as consequências. Quando temos uma participação mais próxima de quem decide, responsabilizando os investimentos, responsabilizando as decisões, eu acho que esse é o caminho que, não sei se é o caminho certo, mas é o caminho para já. Era urgente comparar com o sistema que temos e perceber até que ponto nós precisamos fazer alguma coisa para criar um novo sistema, porque o risco que nós corremos, desde, e não querendo aqui entrar claramente em fações, mas desde o surgimento de movimentos completamente anárquicos, extremistas, que estão a ganhar cada vez mais espaço em sociedades como a europeia, que é tradicionalmente mais social, isso é só evidência que o sistema que temos está claramente caduco. Está claramente numa estação 4, sem a coragem de olhar, tentando mascará-lo com uma máquina de demagogia, basicamente. Eduardo, temos aqui uma pergunta de Fernando Pinho, consultor de comunicação. Isto, quando se mete política, dá sempre origem a temas muito grandes. E então a pergunta dele é a seguinte: no caso concreto de um político, qual dos sistemas será o ideal para ele tratar com os diferentes dossiês que tem de tratar a cada dia? Podes repetir a pergunta que eu não sei se percebi? No caso concreto de um político, qual dos sistemas será o ideal para ele tratar os diferentes dossiês que tem de tratar a cada dia? Bom, se eu interpretei bem a pergunta, eu acho que fundamental é olhar, e isto pode ser uma boa perspectiva de nós pensarmos que dossiês é que nós temos na nossa vida. Que dossiês é que nós temos abertos, que dossiês é que nós temos que decidir nas nossas finanças, nas nossas relações, nas nossas empresas, nas nossas interações sociais, que dossiês é que nós temos. E era importante, em cada dossiê, ter a capacidade, ter o brilhantismo, diria, de ver em que estação é que eu posiciono cada dossiê. Para eu perceber que movimento é feito a seguir. Quando
eu estou, portanto, nós, no Instituto INEA Coaching, nós formamos os nossos coaches, muitas das estratégias que nós passamos é, quando falas com alguém, compreende de onde é que ele te está a falar. E este de onde é que ele te está a falar tem muito a ver de que estação é que ele te fala. Ele fala de uma estação de queixume, de máquina, ele fala de uma estação de observação, ele fala de uma estação de alguém que quer mudar algo, que está com uma urgência de mexer em algo, fala de uma estação de desconstrução, ou seja, de que estação é que ele te fala? Porque se tu compreendes de que estação é que a pessoa te fala, tu sabes como podes endereçar algo útil para essa pessoa. Porque é diferente a estratégia que eu dou a uma pessoa que está numa estação 7 a idealizar, de uma pessoa que está numa estação 2 de observar. Então, voltando à pergunta, consoante o estágio desse dossiê, eu poderei provocar a pergunta certa ao meu gabinete, se for o caso, ou eu tomar a decisão de levar para reflexão de determinado tema, consoante a estação onde eu estou a observar este acontecimento. E sobre esse tema, daria aqui uma noite inteira só para observar a forma como foi tratado este processo da pandemia em diferentes estações e como é que ele foi muitas vezes desordenado, e não estou aqui num processo de crítica, mas do ponto de vista sistémico, desordenado para uma incompreensão total das pessoas com as quais interagiam com esse sistema. Muito obrigado, Eduardo. Nós neste momento não temos mais questões. E também já são 10h30, muito próximo. Portanto, eu quero, antes de mais, agradecer muito ao Eduardo, em nome do Rotary Clube de Severo de Voga, pela excelente palestra que nos deu, as excelentes opiniões que partilhou connosco. A analogia que fez sobre a árvore da fruta da sua mãe e do seu pai é excelente. Eu já agora sou produtor de fruta, portanto ainda fiquei a pensar nisso, e para ser sincero ainda não descobri que fruta é que eu sou, portanto estou a correr o meu caminho para Pedro, deixa-me só, se me permitir, se essa pergunta lhe gerar desconforto, queria dar as boas-vindas à estação 4, que é uma estação maravilhosa. Sim. Agradecer-lhe mais uma vez a excelente palestra que fez, e passo a palavra ao companheiro Ferraz para que possa terminar e agradecer a todos os participantes. Nós tivemos cerca de 160 pessoas entre o Facebook e os participantes aqui no Zoom, portanto foi muito bom, muito obrigado, e dizer a todos que este é a primeira de um ciclo de conferências que iniciamos hoje, e convidar para já no próximo mês estarem presentes, em que um dos temas que será abordado é o luto. Muito obrigado, Eduardo. Ferraz, tem a palavra. Muito obrigado. Eduardo, isto excedeu larguissimamente as nossas expectativas. O Eduardo é, de facto, um palestrante fabuloso, com as ideias muito organizadas. Esta é a ideia com que eu fico. Muito, muito, muito obrigado. Está desde já convidado, logo que seja possível, a vir a Severo do Voga, encher o nosso anfiteatro de gente que vai amar estar lá a ouvi-lo. Portanto, esperemos que isso não demore assim tanto tempo. E, utilizando uma expressão muito alfacinha, bora lá para a estação 4. Muito obrigado. Muito obrigado também pelo convite e felicitações para o Rotary, para Severo de Voga, e será um prazer muito grande, porque é uma região que eu gosto particularmente bastante. Recordo dos meus tempos de juventude fazer aí grandes passeatas no Rio, com umas grandes patuscadas pelo meio, por isso grande carinho por isso. Ainda se fazem, Eduardo, e fica desde já convidado, está bem? Muito obrigado a todos pela vossa participação. Os companheiros que estão aqui comigo na sala, que são bastantes também, um bom regresso a vossas casas, e certamente vamos voltar a ver-nos. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite, obrigado.